A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela interatividade. Você sabe que no Hora Geral, diariamente, você fica bem informado e acompanha as principais notícias da região metropolitana da Baixada Santista, né? De Peruíbe até Bertioga, né? Há muita informação. Estamos também no Facebook Live. Quero pedir aos nossos amigos telespectadores que entrem na página do Facebook do Hora Geral e você pode curtir a página, tem que interagir, isso é fundamental, tá certo? E além do WhatsApp, que você acaba sendo um repórter do Hora Geral. Você pode mandar um áudio, pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo e você participa. E a nossa equipe de produção vai checar a informação e levar o retorno das autoridades para que você possa ficar bem informado, tá certo? No programa de hoje, você vai ver jovem agredida e roubada em Santos. É isso mesmo, em Santos. Falso acidente de trânsito é causado para roubo de carro. Você vai conhecer essa notícia. 3 toneladas de drogas são incineradas pela Polícia Civil. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Heraldo dos Santos. Você conhece o Heraldo, ele que está sempre participando dos programas de rádio, de TV, um jornalista e também dirigente sindical. Já já ele vai entrar aqui nos estúdios do Hora Geral. Teremos ainda a movimentação das estradas, balsas, previsão do tempo, esporte, tudo isso e muito mais para você nesta quinta-feira, dia 1º de junho de 2017. Hoje é comemorado o Dia da Imprensa, um papel muito importante que a imprensa tem cumprido na nossa região e também no estado de São Paulo e no Brasil. Você concorda? Vamos saber com o nosso convidado e você também pode já transmitir a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 981387000. Hoje o Dia da Imprensa e também da primeira transmissão de TV no Brasil. E começa hoje também a Semana Mundial do Meio Ambiente, que no meu entender deveria ser o ano todo, né? E não só no mês de junho. O meio ambiente é fundamental para as nossas vidas, para as nossas futuras gerações principalmente. Não se esqueçam que eu estou com você. Vamos fazer o seguinte, fazer um programa diferente hoje. Eu vou pedir para que o Heraldo já entre no estúdio aqui do Hora Geral. Por favor, Heraldo. Hoje é o Dia da Imprensa, você como jornalista, bom recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bom, Douglas? Bom dia, agradeço aqui teu convite. Você é um amigo. Noemi está bem, a esposa? Graças a Deus, tudo bem. Sente, fica à vontade. Obrigado. O Heraldo, além de jornalista, ele é dirigente sindical, ele faz parte, ele é diretor de base do Sindicato dos Jornalistas, né? Tem uma contribuição muito grande com as notícias aqui da nossa região. Fazer diferente hoje, como é o Dia da Imprensa, claro. Você vai acompanhar as manchetes, as notícias, e eu quero também o seu comentário sobre esses assuntos que nós vamos exibir hoje. Aí o nosso telespectador vai ter a grata satisfação, acredito, de ter 2 jornalistas opinando sobre os assuntos. E você, mais uma vez, telespectador, pode participar pelo 981387000, que é o nosso WhatsApp. Heraldo, você conhece muito bem um amigo em comum, que é o Amaury Alves. Sim. Ele que por muitos anos dirigiu a encenação da Vila de São Vicente, foi secretário de Cultura diversas vezes, e ele vai representando aqui, eu digo, o nosso Brasil, apesar do grupo teatral dele estar localizado em São Vicente, ele vai para Portugal. E ele gravou um vídeo para justamente explicar essa apresentação que ele vai fazer em Portugal. E eu passo a informação ao telespectador que nos próximos dias vai acontecer em Portugal, na cidade de Vila do Conde, a encenação Um Porto para o Mundo, o maior teatro musical de rua. O responsável pela direção do espetáculo é o nosso amigo Amaury Alves. Nós vamos conferir aqui na tela do Hora Geral esse convite. O Amaury vai explicar melhor o que vai acontecer em Portugal. Olá, Amaury! Olá, meu amigo Douglas Gonçalves. É um grande prazer estar aqui no Hora Geral, um programa que está sempre aberto para divulgar a arte e os artistas de nossa região. Pelo 3º ano consecutivo, serei o diretor responsável pela encenação Um Porto para o Mundo, maior teatro musical de rua realizado em Portugal, na cidade de Vila do Conde. Estarei mais uma vez acompanhado pelo meu amigo, músico e compositor Flávio Medeiros, responsável pela produção musical, pelo Henrique Dias Alves como assistente de direção, pelo Wagner Galdino, o famoso Peter Pan, escultor e cenógrafo, e pela Carol Dias, atriz e artista circense. Nosso grupo parte para Portugal agora no início de junho. O projeto é uma coprodução da Câmara Municipal de Vila do Conde e da La Fontana Formas Animadas.
O convite para eu ser o encenador do espetáculo aconteceu em 2015, pelas mãos do ator e produtor cultural brasileiro, vivendo em Portugal há 30 anos, Marcelo Lafontana. Era para acontecer somente naquele ano, como parte do projeto da candidatura do saber na construção naval em barcos de madeira como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Mas o resultado ultrapassou as expectativas de todos e o projeto conquistou recursos do Fundo Comunitário Europeu e até 2018 sua realização está garantida. Encenado à beira do Rio Ave, à frente da nau de Vila do Conde e cercado por construções históricas, o espetáculo já é uma referência nacional. Ele tem como objetivo contar a história da cidade com sua expertise na construção de barcos de madeira. Um Porto para o Mundo visita diversos períodos históricos, com destaque para a expansão marítima e as grandes navegações portuguesas. Aproximadamente 600 voluntários participarão da edição 2017, que acontecerá de 18 a 22 de agosto, e o público esperado é de 7.200 pessoas. Maravilha. O meu amigo Heraldo, você vê uma experiência teatral e cultural que começou aqui na encenação da Vila de São Vicente, sendo aí exportado para a Europa. Isso é bom para nós, é bom para o Brasil, mas ao mesmo tempo, não sei se você concorda, a gente tem um pouco de tristeza, porque muitas iniciativas para a cultura, elas não conseguem ascender, elas não conseguem acontecer. Se a gente trouxer uma discussão rapidamente, aqui a Cadeia Velha, que era um palco desses grupos teatrais, estão perdendo espaço para a GEM e perdendo espaço até de incentivo do governo do Estado. É verdade, Douglas. Você veja que a encenação é fazendo escola e rompendo barreiras, né? Exato. Iniciativa aí do Amaury, quer dizer, da sua capacidade, do seu talento, os demais técnicos e produtores brasileiros. E realmente o que você falou em termos de perda de qualidade de incentivo à cultura, uma briga danada. A Cadeia Velha foi restaurada lá no centro da cidade, ali em frente à rodoviária, Praça dos Andradas, e se cogitou de ser um espaço meramente burocrático, né, de uma agência, né, metropolitana. Hoje não, colocaram lá, né, voltaram às oficinas, mas isso por força... Até do movimento cultural. A resistência do movimento cultural, porque foi aqui na nossa região, Santos região, é fortíssimo, né, o movimento teatral, o movimento de cinema, todos esses movimentos que fazem da arte e da cultura e da vivência brasileira, que é, né, referência para o mundo. Está aí o Amaury em Portugal hoje já há 3 anos, como ele mesmo informou aí nessa mensagem aqui à Hora Geral. Uma verba já garantida da Unesco até 2018, ou seja, lá fora, na Europa, por exemplo, tem esse prestígio. E o que me entristece também é que nós estamos numa cidade como Santos, que tem aí a história dos irmãos Andradas, tem aí o título de cidade histórica, né? E muitas vezes você não tem a atenção do poder público para a manutenção até, não só do lado histórico, também de promover isso turisticamente. Você tem ali, na entrada da cidade, no centro da cidade, o Outeiro de Santa Catarina, que está literalmente abandonado. Ali começou a cidade, né? E você tem, inclusive, verba para isso. Você tem a verba Haddad, que poderia ser empregada para manter esses espaços históricos. O que falta aí, Heraldo? Sensibilidade cultural, histórica? Principalmente isso. Você veja que com a ascensão do Michel Temer à presidência da República, um dos primeiros desmontes foi onde? Exatamente na área da cultura. Não é? E quando você se refere à verba Haddad, há a interpretação de que a verba Haddad é só para construção. É refazer calçada, refazer pista de rolamento. Praça, troca o chafariz que estava do lado esquerdo para o lado direito. Quer dizer, na verdade não se tem uma visão cultural de engrandecimento do povo. E aí o que acontece? As cidades vão se deteriorando e surgem o quê? Surgem as Cracolândias de hoje, essa polêmica toda lá na capital, né? Para tirar aquele presépio de miséria do centro ali da cidade, ao lado da Estação da Luz, outro monumento histórico que foi restaurado também, e a gente vê aquela cena deprimente todos os dias lá.
Heraldo, você, como eu falei na abertura aqui do Hora Geral, o Heraldo vai participar do programa inteiro do Hora Geral, comentando todas as notícias, e o telespectador também pelo WhatsApp no 981387000. Nós mostramos ontem, Heraldo, no programa, a situação lamentável da Policlínica do Morrinhos, aqui na cidade do Guarujá. Um telespectador da cidade nos enviou um vídeo relatando diversos problemas, como nós estamos mostrando mais uma vez o vídeo e as imagens. Olha, isso daí é a Policlínica do Morrinhos. Isso é um tratamento desumano para quem precisa ou busca uma atenção à saúde, né? O telespectador prontamente nos enviou pelo WhatsApp, que é o 981387000, e nós mostramos ontem. E a nossa produção, no dia de ontem, entrou em contato com a prefeitura e eles afirmaram que o atendimento na Unidade Básica de Saúde no Morrinhos não está prejudicado. Porém, alguns contratos venceram, entre eles o da limpeza das unidades. A administração municipal informou que está tomando as providências necessárias para que a situação seja normalizada. E a prefeitura também respondeu que o que provocou o deslocamento de telhas e infiltração na unidade foram os fortes ventos. E isso já está sendo resolvido com a Secretaria Municipal de Obras. Eu, particularmente, não concordo com uma resposta como essa. A imagem fala mais alta do que a versão por parte da prefeitura. É um local digno para que o munícipe de Guarujá recorra para buscar um atendimento de saúde, Heraldo? É indigno, Douglas, é indigno. E se você levar em consideração que temos lá um prefeito que é médico, exatamente. Ora, se você tem um prefeito que é médico, a atenção maior... Prioridade. É saúde. Ele tem um olhar diferenciado para a saúde, ele tem um olhar técnico, ele tem um olhar de capacitação que outros administradores não têm. A mesma coisa que se tivesse um engenheiro, tivesse um advogado no comando, não poderia jamais prevaricar na área jurídica, na área de construções. Agora, quando se tem um médico e diz que é um problema pontual, não é pontual. A primeira iniciativa que se tem é dar dignidade ao atendimento de saúde. Porque se um paciente vai a um posto desse, realmente o seu atendimento vai ser prejudicado. Eu me lembro, inclusive, que o prefeito falou que iria continuar dando plantões no período da manhã, porque essa é a atividade dele. Eu não sei, o telespectador que mora no Guarujá pode me responder pelo WhatsApp ou a produção pode entrar em contato se ele continua dando plantão no período da manhã. Parece que ele deu essa palavra, vê essa reportagem no Diário do Litoral, porque ele quer continuar atendendo a população. Não sei. O que eu sei também, eu não o conheço, mas deu muito atendimento na época da campanha. Quando tinha alguém passando mal, ele estava lá. Agora, também não é isso, né? Porque se ele se candidatou a prefeito, ele acredito que o tempo todo demanda uma atenção maior dele, não só na saúde, como outras áreas do município. E, inclusive, o prefeito Walter Suman, dou uma sugestão para o senhor humildemente, eu não sou chefe do executivo. Eu acho que até a população aceitaria se o senhor, de repente, tirasse 2 dias do atendimento, como o senhor falou que promover e oferecer à população, e dar uma atenção à policlínica da rodoviária não, lá do Morrinhos, para tentar melhorar, né, esse péssimo local para a população. E eu gosto sempre de fazer essas ligações, o Heraldo. Veja bem, o prefeito Walter Suman é do PSB, é o mesmo partido do vice-governador, que está do lado do governador. Eu acho que isso é fácil de resolver. Eu não sei, eu faço umas ligações, pode ser que eu esteja viajando na maionese, como falo, mas eu acho que é tão fácil. Vamos supor, se lembra da Márcia Rosa, claro, que era do PT e o PSDB nunca dava atenção para Cubatão. Por quê? Porque era do PT. Sim. Agora mudou, por exemplo, vamos trazer para Guarujá. É tudo o mesmo partido, vice-governador. É só o Suman. Ô, Márcio, você precisa me ajudar. É o Suman que está falando. Você precisa me ajudar aqui no Morrinhos. Não tem como, está deplorável o Estado. Eu acho que é assim que se resolve. Mas pelo que nós vimos aqui, Douglas, eu acho que nem precisa a intervenção de um vice-governador nem nada. E aquilo ali é uma questão de chamar a atenção do pessoal ali da manutenção. É coisa simples. Se destelhou ou se não tem, rompeu o contrato lá com a empresa de limpeza, se contrate outra emergencialmente, ao menos nessas áreas prioritárias de saúde, que é essencial. Você tem que ter um local limpo. Como é que você vai fazer uma asepsia? Meu Deus do céu. Um lugar daquele, como nós vimos aí nas imagens. E lembram daquela denúncia que mostramos, telespectadores do Hora Geral, na semana passada, sobre o comércio no Boulevard da Alton Feliciano, no Gonzaga, em Santos, que fechou as portas por falta de vistoria do Corpo de Bombeiro? Aí, essas são as imagens. E os comerciantes estão sem saber o que fazer e os clientes desesperados, porque alguns deixaram, inclusive, Heraldo, equipamentos numa dessas lojas para conserto e não sabe quando que vai abrir ali.
E a nossa produção entrou em contato com o proprietário do local através do seu advogado, mas não obtivemos nenhuma resposta até o momento. E em relação ao auto de vistoria, que segundo alguns comerciantes estavam falando que foi a razão do fechamento, o Corpo de Bombeiros ainda diz que não foi dada a entrada nesse pedido. Mas ainda não há uma previsão de quando vai ser concedido. E, enquanto isso, ninguém dá informação quando que vai abrir ou não. Na nossa reportagem estava lá nesse dia, na semana passada, tinha uma senhora que deixou um tablet, ela queria pegar, não conseguiu porque não tinha nenhum tipo de informação. Foi aí que nós resolvemos cobrar e vamos aguardar no dia de hoje essa informação por parte da administração. É impressionante certas coisas que acontecem, não digo só em Santos, no Brasil. Fecha, não dá atenção. Deixa para lá, como é que fica o consumidor, como é que fica o cidadão no caso desse? Numa situação como essa, deveria... fecha, porém alguém fica lá para atender as pessoas. Você tem um problema, por exemplo, no hospital, você fecha simplesmente e deixa os pacientes lá? Não, o que você faz? Você faz uma operação para a transferência desses pacientes para outro hospital. Agora, se a prefeitura também for fechar todos os estabelecimentos, os empreendimentos que não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vai começar pela casa, vai começar pelas escolas. O paço municipal até não tem AVCB. Né? Teatro, enfim. Então, por quê? Se vale para o Chico, tem que valer para o Francisco. Lógico, a lei é uma só. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá comigo ali, ó, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Banco Central cita impacto da crise e diz que juro cairá menos. Copom corta a Selic em 1 ponto para 10,25 e sinaliza incertezas na economia. Mas esta é uma foto triste, é um atentado. Vítimas de ataque em área diplomática de Cabul, capital do Afeganistão, no dia de ontem. Explosão de bomba no início do Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos, deixou pelo menos 90 mortos e 400 feridos. Apesar da triste imagem que nós estamos vendo, que empresta aí a primeira página da Folha de São Paulo, meu amigo Heraldo e amigos do Hora Geral, essa é uma realidade que nós vivemos também aqui no Brasil, talvez não com um ataque terrorista, mas uma guerra civil que praticamente está escondida da mídia de uma forma geral, principalmente no Rio de Janeiro, se você pegar os estados lá do Alto, Norte e Nordeste. Exatamente. Agora, parece que esse tipo de ataque terrorista, ele só tende a aumentar para a tristeza na humanidade, né? Infelizmente, e principalmente depois da ascensão do Trump nos Estados Unidos, né, esse grupo, né, o Estado Islâmico, eles têm incentivado cada vez mais ataques desta natureza. Lamentavelmente, o mundo está aterrorizado. Agora, um outro aspecto aqui, o Banco Central cita o impacto da crise, é isso que eu fico assim, meio irritado, não sei se você também. Que crise é essa? Quem criou essa crise? Foi a JBS? Foi a Odebrecht? Porque eu vejo os discursos do Michel Temer, olha, está tudo sob controle, vamos retomar o crescimento, né? Deve estar tudo sob controle para ele, porque no dia a dia o que nós observamos e vemos não é bem isso. Não está nada sob controle. E quem promove a crise, quem fomenta a crise é o próprio governo, né? Não se pode ter estabilidade econômica com instabilidade política. Realmente, o Brasil ainda vai padecer por um longo período dessa instabilidade econômica. Não há como crescer com instabilidade econômica. Você não sabe quem vai presidir o país daqui a 30 dias? Você viu quando surgiu esse áudio do Temer? Foi numa quarta-feira à noite. Você viu o que mudou de lá para cá? A gente até pensou que as coisas estariam um pouco mais serenas, mas não. Despencou a bolsa, o dólar foi lá para cima. Essa postura que nós não conhecemos do Aécio Neves, o jeito dele falar com relação, manda dinheiro para... Deixa ele vai pegar o dinheiro, porque se ele não pegar dinheiro, se ele falar alguma coisa, é o primeiro a gente resolver. Um termo que a gente não esperava de um homem público. Exatamente, né? Um linguajar chulo, linguajar vulgar, de um homem que é representante de um Estado, né? De um Estado. Um senador da República e a quem milhões de brasileiros depositaram o seu voto, a sua confiança. Em 2014 ficou em segundo lugar, perdeu apenas para presidente Dilma e acho que quase 50%, ou seja, quase metade dos eleitores do Brasil. O país, exatamente, né? Acreditaram o seu voto ao Aécio Neves
e com certeza a maioria está decepcionado pela essa postura que ele tem mediante essas revelações que todos já têm acompanhado pela imprensa. Vamos ao Estadão, o Estado de São Paulo trazendo como destaque: Senado aprova o fim do foro, mas blinda político de prisão. Parlamentares não poderão ser detidos antes que o processo tenha transitado em julgado, salvo em flagrante. O que você acha disso? Quer dizer, estão legislando em causa própria, porque exatamente. Se você pegar que a maioria deles está pendurado, investigado, pelo menos indiciado em situações pouco republicanas, quer dizer, estão legislando em causa própria. E, aliás, Douglas, tem uma outra articulação no Senado para blindar ainda mais, inclusive, os ex-presidentes, né? A ideia lá é de promover uma mini-reforma e garantir também que ex-presidentes da República não sejam processados. E aí, certamente envolveria Lula, Temer, Dilma, José Sarney, Collor, Dilma, enfim, por aí. Quer dizer, é esse tipo de atitude que a gente vê dos homens públicos que acaba provocando, e isso é que nos preocupa, esse aumento da impunidade. Porque as pessoas falam assim, poxa, se eles que estão lá e que deveriam nos defender estão vendo, estão legislando em causa própria, então eu vou fazer as coisas do meu jeito, né? Tipicamente, em outras palavras, é isso que acontece. E a gente vê o grande número de ocorrências, de desmandos no nosso país. E eu não vejo, nesse caso, uma postura austera do próprio presidente Temer, por mais que ele seja um jurista, uma pessoa política, uma pessoa inteligente. O Temer é uma pessoa inteligente, interprete como você achar melhor. Mas ele é uma figura inteligente, mas a gente não vê essa inteligência do homem público quando ele chega no poder, no governo. Exatamente. E essa questão que ele está sendo fustigado, quer dizer, a inteligência dele, ele se acovarda. Baixou a guarda. Porque, na verdade, quando ele diz que recebe um empresário no subterrâneo do palácio, não é? Que não está na sua agenda presidencial. 10 e pouco da noite, 11 e pouco da noite, quer dizer, e tenta com subterfúgio dizer, sim, não, ser monossilábico, na verdade não deveria sequer ter recebido. Vamos aos jornais locais. Jornal A Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete: Santos pede inclusão ao Minha Casa Minha Vida. 4 áreas foram inscritas na cidade, uma em São Vicente. Eu li essa manchete logo cedo, porque nós acordamos cedo, e eu fiquei pensando assim, poxa, só agora que a Prefeitura de Santos vai pleitear pela primeira vez a inclusão da cidade na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.500 do programa federal Minha Casa Minha Vida. Nós temos um grave problema de déficit habitacional. Você pega a Zona Noroeste, você pega os morros. Eu achei que a Prefeitura aí retardou muito. E quando a gente fala de retardar, e quando eu falo em retardar, estou falando de um governo que se iniciou em 2013. Então são 4 anos, no meu entendimento, já teve um tempo hábil para pelo menos se preocupar com a questão habitacional. E eu fico preocupado quando vejo manchetes desse tipo, Douglas. Não sei se é também para, de certa forma, iludir aquele que precisa e que sonha, né, almeja uma casa própria. Porque, na verdade, a gente conhece a cidade não tem áreas. Exato. O metro quadrado de Santos é um dos mais caros do mundo. Ele chega a ser mais caro, às vezes, até do Rio de Janeiro, aí na Zona Sul, Vieira Solto, por ali. Quer dizer, então você pleiteia isso, você vai construir aonde? Só se for na área continental, que também é protegida. Não tem espaço. Por preservação ambiental. Então, o que teria que ser feito, na verdade, uma das áreas que precisaria ser repovoada é o centro da cidade. Mas o governo conspirou contra ele próprio, porque na medida em que tombou inúmeras edificações ali, você não vai ter condições de construir nunca, porque vai inviabilizar, porque você tem que preservar, às vezes, coisa velha que não tem nenhum valor histórico. Você sabe, Heraldo, é um tema muito longo, nós não temos tempo para isso, mas se nós somos uma região metropolitana, por que não promover projetos habitacionais metropolitanos? Eu acredito que quem hoje mora numa condição subhumana, sem saneamento, sem água encanada, sem rua pavimentada, ela aceitaria, por exemplo, pagar um aluguel ou financiar uma casa e morar em Praia Grande, ou morar em Mongaguá, se você tem uma mobilidade entre essas cidades, claro. Se você descentraliza o déficit habitacional para onde tem espaço de crescimento, área continental de São Vicente ou a próprio litoral sul.
Você faz um projeto metropolitano de habitação. Você está correto, Douglas, porque, na verdade, a gente já começa a desatar o nó da mobilidade. Nós temos um trecho aí já iniciado do VLT e hoje os prefeitos da região lutam, né, para estender do litoral sul até Peruíbe, enfim. Quer dizer, e Praia Grande, daqui a alguns anos, ela suplanta Santos no número de habitantes, né? E quando uma cidade cresce muito, você precisa também de emprego, essa coisa toda. Levar essa população para lá é massa de trabalho e é desenvolvimento. Mas, infelizmente, parece que só um prefeito da região tem visão de desenvolvimento. Os demais ficam acomodados, esperando aquela merrequinha de verbadade. E esse prefeito, que é o único que vocês têm visão, ele está perdendo uma grande oportunidade de provocar esse tema dentro da reunião do Condesb, que é o prefeito Mourão, que é o presidente também do Condesb. E aí, prefeito Mourão, o senhor tem uma grande chance de mostrar, na realidade, quem está a favor de um projeto metropolitano ou quem tem vaidade política e coloca o seu município a perder. Nós estamos no momento de mostrar as caras e mostrar a competência do administrador, até porque na hora de pedir voto eles são todos sorrisos, né? E depois a realidade é outra. Diário do Litoral trazendo como destaque aqui no Hora Geral, deixa eu ver aqui, Comissão do Senado aprova a PEC das eleições diretas. A proposta de emenda à Constituição, que prevê a realização das eleições diretas em caso de vacância da presidência da República nos 3 primeiros anos de mandato, foi aprovada por unanimidade ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Você é a favor das eleições diretas, Geraldo? Eu acho que a gente tem que seguir a Constituição. Está lá, porque se a gente for ficar mudando a Constituição ao sabor de acontecimentos, foi previsto lá pelos legisladores. Agora, o que eles não fizeram, Douglas, na verdade, foi a lei regulamentando a eleição indireta. Essa aprovação pela comissão, isso ainda tem que voltar para a Câmara e depois para o Senado. É uma proposta, me parece, daquele senador Randolfo, né? Randolfo? Do Democratas. Isso. Mas eu acho um casuísmo momentâneo. Você tem um problema? Então vamos solucionar. Se você tem que fazer uma eleição indireta para um mandato tampão, que se faça, que se siga a Constituição. Até 2018 e depois novas eleições. Gente, vida que segue. Concordo. Mas eu sou favorável também da unificação das datas das eleições. Assim. Porque termina uma eleição, vamos supor, terminou agora em 2016 nos municípios, para os prefeitos. Aí já começam a discutir para 2018, ou seja, não existe uma preocupação, não dá tempo, não tem tempo. E outro detalhe, ainda que isso seja aprovado, que eu não acredito, não valeria para agora. Não. Teria que ser só para... Depois, a partir do direito de 2018. O princípio da anualidade, não se pode assim, vale a partir de amanhã. Não. Expresso Popular trazendo como destaque aqui, dá para recuperar benefício cortado na revisão do INSS. É uma afirmação. A Previdência Social e 2 advogados apontam caminhos para segurado voltar a receber a bufunfa. E temos também a edição de quinta-feira do Jornal da Orla aqui no Hora Geral. Suor pela saúde. Hipertensos e diabéticos acima de 40 anos têm a chance de participar de exercícios para controle de pressão arterial e glicemia. É um outro aspecto, Heraldo. Eu vejo também um grande número de pessoas fazendo atividade física e isso é um ganho, não, principalmente para quem pratica atividade física e um outro ganho para as prefeituras que acabam tendo uma diminuição de pessoas que buscam um atendimento de saúde, né? Sem dúvida, esse tipo de iniciativa tem que ser realmente difundido para que mais pessoas que têm esse tipo de problema se movimentem, se exercitem, né? E você falou sério, né? Na medida em que você consegue agir preventivamente, você diminui o número de pessoas nas policlínicas, o número de recursos que serão destinados aí a uma ação mais curativa. Investir em prevenção é sempre o mais importante. Isso é fundamental, fundamental. Eu tenho aqui umas notas, essas são as principais manchetes jornais, tem algumas notas, vou fazer o seguinte, eu vou ler rapidamente essas notas, o Heraldo vai me ajudar a comentar e depois eu chamo o intervalo comercial para na sequência a gente poder falar da movimentação das estradas e balsas. Meu amigo Heraldo, nós recebemos pelo WhatsApp, o WhatsApp está tendo uma grande participação do nosso telespectador, uma informação de que o prefeito de Cubatão, na noite de ontem, o prefeito Ademário, ele teria sofrido um atentado. Segundo informações, a casa em que o prefeito mora teria sido alvo de disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada, como nós estamos vendo pela imagem, e o prefeito consultado, que gravou este áudio esclarecendo o fato. Nós vamos ouvir esse áudio aqui na tela do Hora Geral. Pode colocar o áudio do prefeito Ademário.
Foi aqui do lado de casa, mas assim, eu tava deitado, não era comigo. Aqui do lado de casa tem uma boca, né? Então, volta e meia tem esses acontecimentos, mas graças a Deus tá tudo em paz. Obrigado aí pela preocupação, fica com Deus. Olha, tá bem, o prefeito deu essa satisfação, dizendo que na realidade não foi na casa dele, foi do lado. Mas ele também acabou deflagrando aí que tem uma boca ali do lado da casa dele. O que é boca? É boca de fumo, é isso? Uma biqueira, como se diz na gíria? Eu entendi que é isso. Então, agora, prefeito, mas se tem uma boca do lado da sua casa, como é que fica isso aí? Não dá para chamar as autoridades para limpar essa boca? Foi o que eu entendi. Vamos fazer o seguinte, coloca de novo o áudio, foi o que eu entendi. Né? Coloca de novo aqui o áudio do prefeito Ademar para saber se de fato foi isso que ele falou. Vamos lá. Foi aqui do lado de casa, mas assim, eu tava deitado. Não era comigo. Aqui do lado de casa tem uma boca, né? Então, volta e meia tem esses acontecimentos, mas graças a Deus está tudo em paz. Obrigado aí pela preocupação, fica com Deus. Tá bom. Volta e meia tem esses acontecimentos. O que, tiros? Pois é, bom, eu já chamei várias vezes o prefeito aqui, mas parece que é difícil. Eu não consigo trazer o prefeito aqui. Então a gente consegue, pelo menos, conversar através de reportagem. Agora, prefeito, me desculpe, se o senhor tem conhecimento dessa prática ilícita na rua onde o senhor reside... Vizinho, né? Vizinho. A quem que a população deve recorrer, então, Heraldo? Se o prefeito está com medo, alguma coisa assim. Agora, esse prefeito só tem promovido desemprego, hein? Já chega a cerca de 3 mil pessoas desempregadas desde a sua ascensão ao cargo lá, hein? Pessoal de vigilância, pessoal de hospital, pessoal de cursã. E isso em menos de 6 meses de administração. Se somado aos outros que já perderam suas vagas na indústria... Só na Uzi Minas foram 4 mil? Poxa. Bom, eu vou torcer pelo melhor. E, prefeito Ademário, o espaço aqui no Hora Geral continua à sua disposição. Uma jovem foi agredida com socos e pontapés e depois teve seu celular roubado em Santos. O crime aconteceu na madrugada de domingo em frente à Pinacoteca Benedito Calixto, no Boqueirão. Um grupo de cerca de 6 rapazes cercou a jovem, agredindo e roubando. Os bandidos aparentavam ser adolescentes e fugiram correndo em direção à faixa de areia. Até o momento, eles não foram identificados e o caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Santos. Situação semelhante aconteceu na terça-feira no emissário submarino, também em Santos. Por volta de 9h30 da noite, uma mãe e seu filho adolescente foram abordados por 3 marginais que roubaram a bicicleta e o celular da jovem. A polícia foi chamada imediatamente e conseguiu recuperar a bicicleta e prender o criminoso. Ô Heraldo, você não pode andar na ciclovia, você não pode ir num parque, você não pode andar com celular. Eu estou falando de Santos, que tem uma orla e, pelo que eu sei, tem um sistema de monitoramento, que é o SIM, que é o Sistema Integrado de Monitoramento. Ele não funciona numa hora dessas? Mas eu acho que à noite não funciona muito bem não, hein? Porque realmente está difícil, está preocupante andar no calçadão da praia, eu ando sempre ali também, e a gente tem visto realmente umas figuras... A gente já conhece alguns, né? Uns vão lá para conversar, outros grupinhos vão para dançar, tem o terceiro grupo lá que vai para consumir droga, mas essa questão de furto e roubo de celular... Tem aumentado, inclusive, segundo os índices da polícia. Muito, muito. Tem a ciclovia, mas você vê grupos andando pelas alamedas ali de bicicleta. Então você já fica preocupado, porque o cara está andando ali, ele vai passar por você, se você tiver algum objeto na mão de varor, ele vai arrancar, Douglas. Então precisa mais secretário de Segurança Pública aí, o Sérgio Delbel, Polícia Militar, nós temos um novo comandante no CPA e no 6º Batalhão. Coronel Rogério, né? Rogério, isso, e no 6º Batalhão é o Coronel Diniz. São pessoas que têm visão de policiamento concreto. Então, incentivar mais patrulhamento ali naquela área. Até porque o policiamento ostensivo é de responsabilidade da Polícia Militar. E ainda falando em crimes, parece que uma nova modalidade está aparecendo entre os bandidos. O falso acidente de trânsito foi o que aconteceu na terça-feira à noite em São Vicente, amigos do Hora Geral. Uma mulher dirigia o seu carro pela avenida Vereadora Angelina Prete Silva quando sentiu uma batida traseira no veículo. Sem desconfiar que se tratava de um assalto, a vítima saiu do carro para verificar os danos. Foi quando os bandidos encapuzados desceram do outro automóvel e ameaçaram com uma arma de fogo, mandando ela ir embora. Em seguida, os bandidos fugiram dirigindo os 2 carros em direção ao Jardim Rio Branco, na área continental de São Vicente. Pelo local do roubo ser mal iluminado, a vítima disse que não tem condição de reconhecer os marginais, porque eles estavam com os rostos cobertos. Quem conhece aquela região sabe que realmente é escura,
Dá medo passar ali. E essa modalidade não é tão nova assim, não. É que eles vão reciclando, viu, Douglas? Bandido é a imagem do cão mesmo, não adianta. Meu Deus do céu. E quem sofre somos nós. E você vê, tanto na outra, com relação lá no Parque Municipal aqui em Santos, em São Vicente, são mulheres que às vezes estão com os filhos, no corre-corre, elas se sentem totalmente presas fáceis para essa marginalidade. E os usuários do VLT de São Vicente vão ter que esperar mais um pouco para conseguir a integração entre o transporte municipal e a tarifa do VLT. Estava marcada para hoje uma reunião para elaborar o edital que vai definir quem vai ser o responsável pelo transporte vicentino. Mas ela foi adiada. O motivo? Os representantes da MTU do governo do estado não podem comparecer hoje, viu, Heraldo? Atualmente o sistema é administrado pela Cooperlotação, porém, cada veículo tem o seu proprietário. Segundo o secretário de Transporte de São Vicente, que é o Alexandre Almeida, com esse sistema atual não é possível integrar o transporte municipal ao VLT. Com as regras que foram definidas, os profissionais que atuam hoje vão ter que se adaptar, mudando a atual forma de administrar a cooperativa. Hoje em dia são cerca de 600 mil pessoas, olha só, 600 mil pessoas que usam o transporte municipal por mês em São Vicente. Com a tarifa integrada, os usuários vão pagar apenas um valor para usar tanto o VLT como o transporte municipal. Eu não entendo isso. É difícil, Heraldo? Não consegue se falar. Uma outra coisa que eu não entendo, você desculpa, Heraldo, eu não estou nervoso não, eu fico indignado. Você já viu um VLT que para no semáforo? Para no semáforo. Nós colocamos aqui, o VLT, ele vem, vamos supor, aqui na Francisco Glicério, aí ele chega no canal 3, ele para, porque o trânsito está aberto. Não tem um sincronismo dos sinais. É verdade. O que deveria, o VLT deveria ser mais ágil. Tinha que ter um sincronismo, antes de ele chegar no cruzamento, ele já vai interrompendo o tráfego. Exatamente. Nos cruzamentos. Agora, Douglas, essa questão de semáforo inteligente, eu ouço isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, diz que foi uma proposta quando o senhor Beto Mansur foi deputado lá atrás. Então era uma verba que já estava carimbada para sincronizar, porque é um absurdo isso. Você pega, por exemplo, de manhã, qual é o fluxo maior? Em direção ao centro da cidade. Aí, chega à noite, não tem ninguém no trânsito indo para o centro. Mas você proíbe o estacionamento lá direito. E o tempo do farol continua o mesmo. Exato. Quer dizer, se é para facilitar o retorno para os bairros, não se faz isso. Que parece uma coisa tão simples que a gente vê em filme. E é tão simples mesmo que até hacker consegue mudar o trânsito em Nova York, em Tóquio, né, na cidade do México. E aqui não se consegue fazer isso. Agora, em relação aí à integração, o que me preocupa, na verdade, Douglas, é o valor dessa tarifa. Quanto vai custar? Caríssimo. Se o VLT já custa quase R$5, se você for pagar mais 3 ou 4, vai custar R$10 uma tarifa. Aí o cidadão vai continuar comprando o carro. Viu? Olha, nós conseguimos, a produção está vendo ali, observa, amigos, ó, ele está parado ali, por causa do semáforo. Eu não entendo isso, Heraldo. Olha lá. É verdade, Ele está parado, o VLT, esperando o trânsito parar, ou seja, o sinal fechar, para ele poder passar. Isso não existe, é tecnologia. Óbvio que eu sou favorável ao VLT, você também, é mobilidade, mas a gente não pode perder tempo. Onde, olha lá, agora que ele está indo, por quê? Porque fechou o fluxo ali para o cruzamento da Washington Luiz com a Francisco Glicério. Bom, deixa eu aqui mandar um abraço especial ao delegado Gato, né? Porque cerca de 3 toneladas de drogas foram incineradas e a Polícia Civil vem fazendo um belo de um trabalho, tendo no comando o nosso amigo Gaetano Virgini e também o delegado Manuel Gato, né? E fazendo um trabalho excelente. E se eles tivessem mais equipamentos, mais aparelhamento, eu tenho certeza que esse resultado seria muito bom. A Polícia Civil, que é a polícia investigativa, né, Heraldo? É um desmonte aí na Polícia Civil, você vê que tem muita gente, uns quadros muito grandes. Fechamos o terceiro distrito policial, à noite nós só temos ali a central, né, de flagrantes no Palácio da Polícia. Eu precisaria realmente prover mais concursos para reaparelhar melhor a Polícia Civil. E a DDM, que é a Delegacia da Mulher, ela fecha aos finais de semana e fica centralizada no 1º Distrito na São Francisco, que é justamente no final de semana onde as mulheres, tristemente, são mais agredidas e necessitam mais de um amparo da Delegacia da Mulher. Aí na segunda-feira tem fila de mulheres nas delegacias de mulheres. Este é o Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde.
Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x5 com ponto de lentidão na chegada à capital pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Cônico Domênico Rangoni Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Na ponta da praia, a produção do Hora Geral informa que tem 6 embarcações na travessia entre Santos e Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e São Sebastião e Ilhabela, nesse momento com 3 embarcações com boa visibilidade. O rodízio para quem vai à capital, veículos com placas finais 7 e 8. Ô Douglas, e o tempo? Bom, vamos saber agora com o nosso radar meteorológico. Previsão para esta quinta-feira de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Aqui, os termômetros em Santos marcando a mínima de 20, máxima de 30 no dia de hoje. Lá em Bertioga, a cidade caçula da região, a mínima de 20, máxima de 30. E vamos até a cidade de Praia Grande, onde os servidores deram uma trégua com relação à greve, mínima de 19 e máxima de 30 graus. E esse é o nosso radar meteorológico. Agora é hora de esporte. A partir de hoje, o esporte conta com o apoio da Nita Alimentos. Com a Nita é muito mais gostoso e, lógico, memorial. Vamos lá. Esporte, apoio, memorial, tradição em preservar a história. E Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Um abraço a toda a equipe da Nita que está acompanhando o Hora Geral. As Sereias da Vila perderam por 1-0 para o Foz Cataratas ontem no Paraná. Porém, o time terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino como líder. Olha só, o gol de Pamela acabou com a invencibilidade de 19 jogos do Santos. Mesmo com a vitória, o Foz está eliminado. As Sereias da Vila fizeram 34 pontos na fase de grupos. Nas quartas de final, as meninas vão encarar o Audax. O primeiro jogo da decisão vai ser no dia 14 em Osasco. Mas, antes disso, a equipe encara a Portuguesa no domingo, às 3 da tarde, pelo Paulistão Feminino. O jogo vai acontecer no Centro de Treinamentos Rei Pelé. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o meu amigo Heraldo dos Santos, ele que é jornalista e também diretor de base do Sindicato de Jornalistas aqui na nossa região. Rápido intervalo, eu volto já com Hora Geral. Já estamos de volta com o Hora Geral, estamos conversando com o Heraldo dos Santos, ele que é jornalista. Hoje, que é o dia da imprensa, ele está comentando todos os assuntos com a gente. O Heraldo, além de jornalista, ele é o diretor de base do Sindicato dos Jornalistas. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, como telespectador e como cidadão santista. Os veículos de imprensa, eles cumprem o papel de informar, na realidade, o que acontece na nossa região? Eu falo de uma maneira geral, tanto os jornais, rádio, TVs e as redes sociais, Geraldo. Cumpre, Douglas, cumpre. Não como nós gostaríamos que fosse, mas cumpre. Não fosse a imprensa, estaríamos numa situação muito pior. Você sabe, Heraldo, às vezes, como jornalista, eu acabo sendo mais opinativo e cobrando, né? Porque eu acho que esse também é o perfil do jornalista. Dá a impressão, onde eu participava, inclusive no Ação e Reação, a convite do nosso amigo Filete, junto com o Macaé, que é o presidente do Centracomos, que você conhece, até porque você participa de vez em quando na Ação e Reação, e a gente estava discutindo um assunto. Parece que as nossas autoridades têm um certo receio de cobrar respeitosamente ações mais propositivas e eficazes para a nossa região, tanto no nível estadual e federal. Por exemplo, até foi engraçado, dá a impressão que se você cobrar o governador Geraldo Alckmin de alguma ação, por exemplo, que dê uma resposta o mais rápido possível ao IML, que não funciona de Praia Grande, Exato. que o que de Santos está em condições deploráveis, né? Não, se cobrar do governador, ele não desce mais aqui, não come mais pastel no Carioca. Dá a impressão que é isso. Agora, nós temos 3 representantes que são base de apoio na Assembleia Legislativa, deputado Caio França, deputado Cássio Navarro, deputado Paulo Correia. Nós temos um vice-governador que é daqui, mas dá a impressão de que isso tudo não significa nada e a gente acaba perdendo um momento político importante dessas representatividades. Na verdade, quanto mais representantes você tem, e não só no legislativo como no executivo, deveria ser o quê? Deveria favorecer a região. Mas você tem razão, parece que, na verdade, enfraquece. Não vamos pedir nada, não vamos levar problemas para o governador, para o vice-governador. Ao contrário, você tem que insistir, você tem que ser chato.
Você tem que pedir mesmo. Você tem que pedir para a saúde, você tem que pedir para o transporte, você tem que pedir para a educação, para a habitação, como foi dito. Agora que vai escrever no Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, depois de praticamente 5 anos de estar à frente de uma prefeitura, e onde é que está o Condesb nessa história toda? Não é? Quer dizer, não tem uma Câmara temática de habitação? Você tem razão, sim. E a imprensa também tem que ser mais atuante nessa linha, sabe? Quando você tem que cobrar mesmo. Quando você fala de uma imprensa atuante, eu já trouxe aqui também várias vezes, e é um nosso amigo, que é o Carlos Raton, que faz reportagem investigativa. Claro. Muitos jornais deixaram de lado, e eu aqui falo a importância das reportagens investigativas, que deu resultados, que é o caso das adolescentes que estão sendo abusadas sexualmente no centro de Santos. Ele fez uma reportagem de 2 páginas, com entrevistas, inclusive, com a conselheira tutelar, que teve aqui, a Idalina Xavier. Isso aí provocou o promotor Carmelo, da Infância e Juventude, já cobrou a prefeitura, que já estão discutindo uma ação, ou seja, olha só a ação do jornalismo numa causa tão boa de defesa dessas meninas que estão sendo abusadas sexualmente. Mas o direcionamento, por parte das autoridades, não pela reportagem em si, claro, nunca. Eu acho que não é o mais adequado. O promotor quer um termo de ajustamento de conduta. Não. O promotor deveria exigir, sim, a participação de todos os órgãos. Eu sempre digo isso, Douglas. Se você não ocupar os espaços, a bandidagem vai ocupar. Sim. Você tem ali uma praça, José Bonifácio, que ela é ocupada por quem? Por bandidos marginais que você tem medo, qualquer pessoa de bem tem medo de atravessar aquela praça. Você tem medo de ir num show do Coliseu. Pois é. Você vai parar o carro ali, meu amigo? Então, as autoridades têm que fazer o quê? Devolver a praça para o povo. Você tem milhões de pessoas ali naquele centro que vivem no subterfúgio ali, no submundo, coitado, nos porões. Exato. Transforma aquela praça em lugar para o aproveitamento dessas pessoas. Põe lá playground para as crianças brincarem quando não estiverem na escola. E isso tem que ser exigido pelos juízes, pelos promotores, pela prefeitura, pelo comércio, por todos eles. Porque, do contrário, você vai ter meninas prostituídas, traficantes agindo ali à vista de todos, né? E bandidos que roubam, te furtam. Quer dizer, sendo um local isolado da cidade, privilégio de marginais. Não pode. Por que isso, Heraldo? Porque essas adolescentes vivem nesse mundo. Exato. O que elas vão aprender? Aquilo que elas veem no dia a dia. Claro. A Idalina Xavier, que é a conselheira, ela esteve aqui no Hora Geral, ela deu um relato que me deixou totalmente triste e preocupadíssimo. Disse que algumas meninas, quando chegam com o dinheiro em casa, diz que os próprios pais fazem vistas grossas, por quê? Porque é uma maneira deles terem um dinheiro para poder sobreviver. Sim. Eu estou falando de Santos, a cidade polo da região metropolitana, que, entre outras coisas, tem o maior porto da América Latina e passa essa dificuldade, esse triste relato dessas meninas que são abusadas sexualmente. São meninas jovens que você tira toda e qualquer esperança, perspectiva, né? de uma vida melhor, né? E a coisa se repete, vai entrando numa roda vida, né? Aquela que foi prostituída, a outra acaba seguindo o mesmo caminho, porque também é violentada, que vive naquela região, naquelas mesmas condições, sem atendimento, é o que eu digo, onde falta o Estado. Exato. O outro Estado se instala. Rapidamente, tem perguntas aqui para o nosso amigo Heraldo dos Santos, o jornalista. Deixa eu ver a pergunta aqui. A Suzana do Boqueirão, Praia Grande. Qual a sua opinião sobre a extinção da versão impressa do Diário Oficial do Estado? Essa foi... A partir de hoje, o Diário Oficial do Estado vai ser só nas redes sociais. Aí eu sou contra. Eu sou contra, porque nem todos têm acesso aos meios digitais para consultar. Você veja que me parece que a cidade aqui do Guarujá também... Guarujá também. Né? Santos queria fazer a mesma coisa. Não pode, você tem que levar a informação. Não só a informação oficial, como aquela informação necessária de uma campanha de vacinação, de um problema de tráfico, tudo isso. Talvez até um estímulo para uma divulgação maior, para a população saber que tudo ali que acontece no seu município... No caso, por exemplo, do Diário do Estado, você pode diminuir um pouco, você faz uma amostragem daqueles que têm acesso pelos meios digitais e as pessoas que não têm. Também. Como é que você vai consultar? Também. É uma forma, inclusive, de lesar a população, porque os atos
um dos princípios da administração é a publicidade. Sim. Você deixa só no meio digital, se não publicou, se publicou, quem é que vai ter acesso? Mais uma pergunta rapidamente, estamos chegando no final do Hora Geral, na edição desta quinta-feira. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O Márcio do Estuário em Santos. Com as novas tecnologias, a imprensa escrita vai acabar? Não acredito que não, ela vai se adaptar. Ou se reinventar, né? Vai se reinventar e o digital e o impresso vão ser dependentes um do outro. Heraldo, chegando no final do Hora Geral, muito rapidamente, você hoje está tem um programa de rádio na hora do almoço, né? Qual a frequência? Nós estamos lá com um painel regional, que antes era aqui na TV, aqui na emissora, aqui na Santa Cecília, e hoje nós estamos com um painel regional na Rádio 100% Vida, das 12h15 às 13h30, de segunda a sexta-feira. A frequência é 103,7. 103,7, Rádio 100% Vida. Ou seja, tem vários convidados, debate dos assuntos. É um painel regional. Levamos informação, opinião, comentários sempre com conteúdo, participação de convidados especiais. Douglas Gonçalves vai estar conosco, né? Assim que ele achar um tempinho na sua agenda. Vamos sim. Concorridíssima. E outras pessoas aqui para a gente fomentar o quê? O que faz também o Hora Geral. Levar informação a você, provocar a discussão. Para quê? A gente sempre quer uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. E mais bem informado. Mais bem informado. Manda um abraço especial ao nosso amigo Banha também. Eu quero marcar um horário para ele vir aqui no Hora Geral. Um abraço também ao Thomas Soderberg. Opa. Tá certo? Eu só peço a licença rapidamente. Vamos aos nossos aniversariantes desta quinta-feira. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade e saúde. Conversamos hoje com Heraldo dos Santos, jornalista e diretor de base do Sindicato dos Jornalistas. Obrigado, Heraldo, pela sua participação. Vem aí o Bom Dia Baixada e a partir de hoje o Hora Geral também sendo transmitido das 15 às 16 horas na TV Ilha do Sol do Guarujá para todo o litoral norte e Baixada Santista. Um abraço forte. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.